Mensagem dia 24/5/1999. Felizes são vocês que são perseguidos por causa do meu nome. O pai fala: querido mestre, gostaria de saber por que o Senhor mandou-me aqui para Taquaras, construir uma igreja da qual o padroeiro é São Pedro, e depois de tanto sacrifício, o sacerdote me joga para fora e hoje eu e a minha família temos que ir à missa em outro lugar, outra igreja? É possível, Senhor, para mim saber este mistério, se fiz tudo como o Senhor me mandou? Jesus fala: um juiz que vier a condenar alguém nesta terra, digo, uma pessoa por causa do meu nome, diante de mim torna-se um réu. Um sacerdote que expulsa um servidor meu, já não o tenho mais como deveria ser. Meu filho, o mundo está sendo aquilo que falei no Sermão das Montanhas. Felizes são vocês que são perseguidos por causa do meu nome. Se aqui te mandei para vires fazer a minha igreja, não foi homem nenhum que te inspirou. Fui eu mesmo que te enviei mostrando a força de um simples homem, construindo uma casa só de oração. Se hoje lá não permaneces mais nela, é cumprimento de um pouquinho da minha vida em Jerusalém. Depois que vim àquela terra, incomodei quase toda a população. Quis juntar todos para mim como uma galinha faz com os seus pintinhos, agasalhando-os debaixo de suas asas. Mas a maioria não me aceitou por ser eu o Filho de Deus, a única pedra angular, e que eles rejeitaram. Maria fala: filhinho, depois que dei a luz ao que já é luz, complicou o povo de Israel. Ninguém dali aceitaria outro rei a não ser Herodes, porque tinham medo dele. Se alguém viesse a ser contra ele, morreria. Nem eu, Maria, nem José, meu esposo, tivemos medo dele, e outros que nos receberam, bem depois que viram e creram no menino que viria a ser o Salvador do mundo. Por essa razão, meus filhinhos, a mesma história vem se repetindo. Quem é justo é perseguido, como é o teu caso que fosse escolhido por Deus, o Pai de toda a criação. Então não podes ser bem visto no meio de muita gente, se não vieres a obedecer tudo como eles querem. Por isso fosse tirado da igreja que ajudastes a construir. Um mistério dessa natureza só se dá quando a pessoa é autêntica. Aqui está a serviço do seu Senhor, e tu és, meu filhinho. Não se dê por vencido nisto que está acontecendo contigo. A derrota será deles que não compreendem o teu trabalho. Jesus e Maria. Nessa mensagem o pai pergunta, por que Jesus mandou ele para Taquaras construir a igreja e depois ele foi expulso da igreja e não podia mais frequentar. Tinha que ir em outra igreja para assistir a Santa Missa. E Jesus fala: se hoje lá não permaneces mais nela, é cumprimento de um pouquinho da minha vida em Jerusalém. Jesus também foi expulso, foi perseguido, foi maltratado, foi morto em Jerusalém. E a Nossa Senhora fala: quem é justo é perseguido, como é o teu caso, que escolhido fosse por Deus, o Pai de toda a criação. Essa mensagem de 1999, dia de hoje, 24 de maio, e o evangelho de hoje, que foi lido na igreja, é de São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Coincidência? O pai perguntou isso para Jesus em 1999. E no evangelho de hoje, na igreja, Jesus responde: se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. É por isso que a gente não pode mais participar onde tem muita gente, nas igrejas, porque a gente não é desse mundo. Por isso o mundo nos odeia. Ah, mas agora vocês são diferentes, vocês foram excomungados, vocês não têm padre, não têm confissão. Na época da manifestação, que a gente ia em todas as cidades, a gente estava em Brusque um dia, aí um senhor veio falar comigo, daí ele perguntou como é que era aqui.
Eu falei que a gente estava rezando o texto, não tinha padre. Ele disse, não, irmãzinha, vocês estão errados. Não, vocês têm que ir na missa, vocês têm que comungar. Eu disse, fazer errado, não pode pegar de joelho na boca. Vocês estão errados, irmãzinha. Ficava insistindo comigo, né? E Jesus fala, lembrai-vos daquilo que eu vos disse, o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Por que eles perseguiam o profeta? Por que eles desprezam a família? Porque eles não guardam a palavra de Deus. Essa semana veio aqui uma religiosa para conhecer, estava visitando uma amiga aqui e veio aqui para conhecer a igreja. Eu mostrei a mensagem para ela, mostrei a palavra de Deus, mostrei a Sagrada Face, mostrei o livrão. Falei para ela do que está acontecendo na igreja, do pacto que fizeram nas catacumbas, que Jesus na mensagem falava, cuidado com aqueles que usam aliança preta. Está na internet, eu falei para ela, pesquisa lá. Depois eu vi que ela estava também com aliança preta. Eles estão no meio e não estão mais enxergando. Eu falei para ela, tu conhece a mensagem de Nossa Senhora da Salete? Ela disse não. Então pesquise, eu falei, olha lá, a Nossa Senhora falou já lá em Salete, 1800 e pouco lá, que tudo que estaria acontecendo hoje na igreja, os padres não falariam por causa do dinheiro. Ela só balançava a cabeça dizendo que sim. Eu falei para ela, pesquisa a mensagem de Nossa Senhora, procura saber. Nós que somos católicos, nós que somos religiosos, se a gente não acreditar na vinda de Jesus, quem vai acreditar? Eu falei para ela. E os padres não estão preparando o povo para receber Jesus. E tudo ela concordava. Mas voltou para sua missão, né? Parece que ela mora na Angola. Quem sabe? Quem sabe se ela ouvindo tudo que ela ouviu e vendo tudo que ela viu aqui na capelinha, ela vai começar a pesquisar agora as aparições de Nossa Senhora. Ela é uma freira, uma consagrada há não sei quantos anos, já está sem o hábito, já está usando uma aliança preta, mas para Deus nada é impossível, ela pode ainda acordar. Muitos vêm com a desculpa de que devem obediência, por isso nem procuram saber das mensagens, das aparições de Nossa Senhora, por questão de obediência. Eu estou relendo o livro do Padre Cícero, que eu tinha perdido e encontrei aqui em casa essa semana, e aqui no livro dele conta, né? Ele foi proibido de rezar a missa, de atender a confissões o resto da vida. Nunca mais pôde fazer isso. Por quê? Porque ele teria que abandonar Juazeiro, né? Abandonar aquele povo sofrido que Jesus pediu que ele cuidasse. E lá acontecia o milagre de uma beata que cada vez que recebia a comunhão se transformava em sangue. Tudo isso foi desmentido pela igreja, foi perseguido, por isso ele foi condenado, né? A só assistir à missa, não podia mais rezar a missa, nem fazer a confissão das pessoas, nem batizado, nada. E um padrinho dele, sempre preocupado com ele, falava, padre, o senhor vai aceitar assim mesmo? E ele fala para o seu padrinho, né? Você vive perdendo sua paz de espírito por amor de mim, ao passo que eu, até o dia de hoje, ainda não perdi uma hora de sono por inquietação de consciência. Sei que muita gente me dá o qualificativo de padre desobediente, coisa ainda pior. Por causa disso tiraram minhas ordens, mas minha consciência nunca me acusou de ter desobedecido. E você sabe que ninguém está obrigado a agir contra essa voz íntima de cada um de nós. Isto é um princípio de teologia moral que ninguém pode contestar. Se você é religioso, se você que é padre, sabe da verdade. Tem um princípio de teologia moral, diz ele aqui, ó, que ninguém pode contestar. Se você sabe, ouve essa voz intimamente do que é certo e o que é errado, você não está desobedecendo. É por isso que eu vivo tranquilo e certo de que a minha inocência um dia será reconhecida, dizia o padre Cícero, como a de Santa Joana d'Arc. Não sabe que ela, depois de ter sido queimada em praça pública como rebelde feiticeira, foi proclamada inocente pela própria igreja? No juízo final, eu e você compareceremos perante Jesus Cristo para sermos julgados, e naquela hora há de ver que o padre velho de Juazeiro está inocente. Isso nós falamos para todos vocês.
para os padres, para as freiras, para essas pessoas perturbadas que continuam perseguindo a obra, o profeta. Vocês são perturbados. Vai chegar a hora, como disse o padre Cícero, no juízo final, eu e você compareceremos perante Jesus Cristo e seremos julgados. E naquela hora há de ver que o padre velho de Juazeiro era inocente, o profeta era inocente, a família é inocente. E vocês, sacerdotes, freiras, pessoas perturbadas que participavam da obra e perseguem até hoje, todos seremos julgados. E aqui diz, é um princípio de teologia moral que ninguém pode contestar. Ninguém está obrigado a agir contra a voz íntima de cada um de nós. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Lá no nosso íntimo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. O que o profeta ensinou de errado? Fala, padre. Fala, freira. Fala, gente perturbada que fazia parte da obra e agora persegue. O que o profeta ensinou de errado? Que João Paulo II foi o último enviado por Deus lá em Roma? É mentira? Que todos devem dobrar os joelhos para receber a Jesus? Devem se vestir bem? É mentira? Que viria agora a liberdade na igreja de abençoar gays? É mentira o que o profeta falou? Todos nós seremos julgados. Como disse o padre Cícero aqui para o seu padrinho, eu estou com a consciência tranquila. Um dia essa mesma igreja que me condenou vai me defender. E nós sabemos que aqui não vai acontecer isso com a gente, porque a igreja lá de Roma não pertence mais a Deus. Mas haverá o dia do julgamento. Eu e você seremos julgados por Deus. E naquela hora todos vão ver que o padre velho de Juazeiro era inocente, o profeta era inocente, a família é inocente desse julgamento que vocês estão fazendo. Acordem enquanto é tempo. Já em 1999, o profeta perguntou, por quê? Por que eu fui proibido de participar da igreja que eu vim construir aqui em Taquaras? Jesus e Nossa Senhora responderam para ele naquele ano, respondem hoje para toda a igreja, no evangelho de hoje de São João. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. E também o padre Cícero responde no seu livro, minha consciência está tranquila. É um princípio da teologia moral, a voz íntima que cada um escuta no seu coração, o que é certo e o que é errado. Estamos fazendo o que é certo. Infelizes daqueles que não ouvem mais a voz da consciência, a voz da razão, que diz, faça o certo, você será premiado no final, não nesse mundo. Como Jesus não foi premiado, como Nossa Senhora não foi premiada, como nenhum santo foi premiado nesse mundo. Façam o que é certo, façam o que é de Deus, a verdade que é de Deus. E você receberá no último dia do julgamento o prêmio de Deus e não dos homens.